tudo aquilo que não conhecemos nos aprisiona. Você concorda com isso? Meu nome é Cláudia Menezes, eu sou formada em marketing, especialista em gestão de negócios, practitioner em PNL com ferramentas do coaching. E hoje eu vim aqui para falar para você como nós somos capazes de reprogramar a nossa mente para construirmos tudo aquilo que queremos. E a pergunta que eu faço a você é: como reprogramar a mente para construir resultados extraordinários? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que faria coisas diferentes, mas acabou repetindo os mesmos comportamentos? Você já percebeu que você sabe exatamente o que precisa fazer, mas se sabota na maioria das vezes? Eu vou te dizer que o problema não está na falta de capacidade. O problema está justamente na programação mental que impede as suas decisões diárias. É preciso entender uma coisa: o cérebro opera em decisões padrões. Nós somos resultados das experiências que acumulamos e o melhor de tudo isso é que nós podemos mudar estes padrões. E é justamente aí que entram as ferramentas do coaching com a PNL. Uma das principais ferramentas da PNL com o coaching chama-se modelar e performar. Se alguém consegue fazer algo, você também consegue. Você só precisa saber quais foram os mecanismos que essa pessoa utilizou, performar, triplicar e fazer ainda melhor que a pessoa que obteve sucesso. E você deve ter aquela dúvida: e o que difere a PNL e o coaching de outras modalidades, como a psicologia, a psicanálise? Na verdade, a PNL e o coaching, elas trabalham do estado atual para o estado desejado, independente do que você passou. Tanto a psicologia como a psicanálise trabalham o indivíduo desde o passado até o presente. Mas, afinal, como reconhecer uma pessoa bem-sucedida? Existem algumas características para as pessoas de sucesso. Elas sabem o que querem, têm um elevado senso de percepção. As pessoas de sucesso sabem reconhecer quando estão obtendo algo e quando estão com dificuldade para obter algo. E as pessoas de sucesso mudam seu comportamento quando não estão atingindo o objetivo que elas almejam. Quando vimos uma pessoa de sucesso, nós temos 3 opções. A primeira, admirar, simplesmente. A segunda, sentir inveja. Sabe aquela inveja boa, inveja santa? Não é só no esmalte, não. Muitas vezes quando uma pessoa fala: ai, que inveja santa, que inveja boa do seu esmalte, do seu cabelo, é porque ela não sabe admirar. E a terceira opção, e a mais importante de todas, é não só admirar, como performar e fazer ainda melhor que a pessoa de sucesso. Esse é o objetivo. Mas afinal, o que é o sucesso? Diferentes coisas para diferentes pessoas. Sucesso para algumas pessoas é ter, enquanto sucesso para outras pessoas significa ser. Já o fracasso, todo mundo sabe. Thomas Edison tentou 10.000 vezes desenvolver a lâmpada. Quando um repórter perguntou: você tentou 10.000 vezes desenvolver a lâmpada? Ele respondeu: não, eu simplesmente descobri 10.000 maneiras de não repetir o mesmo erro. Olha só, depende muito do ponto de vista. Vamos falar um pouquinho de sucesso e posicionamento. Muitas pessoas querem ter sucesso, mas não se posicionam da maneira correta. Então vamos fazer uma dinâmica aqui. Imagine que você é uma mercadoria em uma prateleira. E você sabe que nos principais supermercados, aquelas mercadorias que estão mais ao alcance do consumidor são as que são mais escolhidas. Como que anda o seu posicionamento hoje? Como que você tem se posicionado? Como que anda a sua iluminação? Como que anda a sua visibilidade? E lá nas gôndolas das prateleiras, aquela parte mais alta que está mais longe do alcance do cliente, é mais difícil de alcançar, tanto como aquela que está lá no final, lá embaixo. Então, qual que é o posicionamento ideal que as marcas buscam? Aquela que está no meio, ao alcance do consumidor. E quanto mais você se posiciona, quanto mais ao alcance
você está, mais você é escolhido. Então é simplesmente uma questão aí de posicionamento. Já muitas pessoas insistem em ficar na média. É isso mesmo, são as pessoas que chamamos de medíocres. Elas entregam apenas aquilo que é solicitado. Não superam expectativas, não fazem nada além para superar. Vamos falar um pouquinho sobre o consciente e o inconsciente? Você sabia que a nossa mente é como dois trens distintos na mesma direção? Porém, uma é o consciente e a outra é o inconsciente. Você sabia que o inconsciente processa as informações 800 vezes mais que o consciente? É ele que domina a maior parte na nossa mente. Fazemos muitas coisas inconscientes que chamamos de automático, como escovar os dentes, ficamos sem saber quando comemos algo que não é muito agradável e cuspimos. Então nós temos várias atitudes inconscientes o tempo inteiro. As conscientes, elas estão muito mais reservadas. A nossa mente consciente, ela é muito mais centrada, ela faz tudo de forma planejada. Já a inconsciente não, ela fica o tempo todo ali pensando em como que ela vai agir a cada segundo. Isso que nos causa muitas vezes o estresse, o cansaço. Ela é como um atleta na academia que faz várias flexões. Você consegue imaginar? Isso que gera aquele cansaço que nós sentimos do nada. Às vezes você fala, nossa, não fiz nada, estou cansado. É o seu inconsciente que está ali querendo resolver algo o tempo todo, mesmo quando você está em um momento de descanso. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo acontece muitas vezes, de ter ideias à noite, do nada eu estou dormindo e começa a vir aquele turbilhões de ideias. Se eu não parar para anotar, no outro dia eu consigo absorver 5% e olhe lá. Isso é o inconsciente, que você deita para descansar, mas ele está ali o tempo todo pensando, querendo algo para quê? Como sempre, para te proteger, porque este é o papel principal da nossa mente. Então, quando você se sentir inquieto, pode saber, é a sua mente que está ali trabalhando o tempo todo para você se sentir produtivo, para você ficar bem. Quando, na verdade, ele pode até te causar um certo estresse, um certo cansaço mental, até mesmo físico. Como lidar com isso? Tem um exercício muito interessante que é o da respiração. Você inspira contando até 4, segura contando até 4 e solta contando até 4. Esse exercício vai ajudar você a oxigenar o cérebro e vai fazer com que o seu inconsciente fique um pouquinho de lado e deixe o seu consciente agir. É muito interessante e dá um excelente resultado. Vamos falar de outra técnica muito interessante, que é a associação e dissociação. Associada é quando você está totalmente dentro de uma situação. Vou dar um exemplo. Se você estiver discutindo com uma pessoa ali, você está altamente associada, você está ali dentro, sentindo toda aquela emoção da discussão. Se você dá um passo atrás e consegue enxergar a sua situação ali discutindo com aquela pessoa, você está a um passo dissociado, porque você andou, dissociou um pouco e conseguiu ver ali a imagem de você discutindo com aquela pessoa. Isso é muito interessante, sabe para quê? Para você refletir sobre o seu comportamento, sobre o tom de voz que você utilizou, as respostas, o quanto você valorizou ou não a pessoa que estava ali. Agora, imagina se você consegue dissociar mais um nível, ou seja, dissociar 2 vezes. Você se afasta ainda mais daquela situação ali em que você está discutindo com a pessoa e consegue ver, inclusive, o seu gestual, o gestual da pessoa. É uma técnica excelente para refletir todas as vezes que você entrar em uma discussão com alguém e criar uma certa estabilidade, um certo equilíbrio, tornando a situação muito mais assertiva. Eu vou te falar agora sobre uma técnica muito interessante, que é a técnica da cadeira vazia. Você conhece? Já ouviu falar? Nós chamamos de ancoragem. Imagina você em uma cadeira e à sua frente uma cadeira vazia. Aí você, olhando para aquela cadeira vazia,
você tenta projetar a sua imagem no futuro, aquela pessoa que você quer se tornar. Você coloca justamente naquela cadeira que está de frente para você e começa a imaginar tudo que ela precisa para se tornar aquela pessoa, que na verdade que você sonha em ser. Então, quando você faz isso, você começa a entender os mecanismos que são necessários para que você chegue até aquele lugar que você tanto sonha, que você tanto deseja, a se tornar aquela pessoa. Você pode não acreditar, mas é incrível essa técnica da cadeira vazia. Experimente. Vou repetir novamente. Coloque uma cadeira vazia à sua frente, senta, você vai se sentar em uma cadeira e olhando para aquela cadeira vazia, você vai projetar uma imagem de você no futuro já conseguindo tudo aquilo que você quer. O resultado é encantador. Eu espero que você tenha gostado das técnicas que vimos hoje, do coaching com a PNL. E no próximo vídeo nós falaremos de outras técnicas muito importantes também para a sua comunicação, para a sua reprogramação mental. Deixa seu like aí e até o próximo vídeo.